Acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Olá, pastor. Como vai? Tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque a sua vida é muito importante. Você faz diferença na vida de muita gente, sabe? Essas pessoas das quais você cuida, essas pessoas que têm sido afinadas com Deus através da sua vida, precisam muito de você. O seu chamado e tudo aquilo que significa a sua vida na vida destas pessoas altera o curso da história, muda todo tipo de circunstâncias, trazendo essas pessoas da morte para a vida. Quando que isso aconteceu? A partir do momento que elas receberam Jesus e Deus introduziu aquele que cuida, aquele que ajuda, que auxilia. E nos dias de hoje nós temos visto quantas pessoas têm estado sofrendo situações de ataque. Um ataque que vai pegar justamente numa região onde nós somos frágeis. Nós, como pessoas, como seres humanos, temos as nossas fragilidades e você sabe disso. Você sabe, você se conhece. E se você não se conhece, eu gostaria de incentivá-lo a se conhecer. Porque muitas situações que nós passamos estão voltadas para nossas próprias características pessoais. E estas características podem nos levar a um sentimento que talvez não esteja bem construído dentro de nós, caso aconteça, por exemplo, uma situação de rejeição, uma crítica, algo que te confronte com aquilo que você tentou fazer e talvez não tenha sido tão bem sucedido quanto você pensava que teria sido. Quando você precisa encarar que as pessoas estão não enxergando você, mas criticando, tirando aquele foco que deveria ser de gratidão, de caminhar juntos, tal, eles deixam isso para lá e começam a usar palavras de crítica, palavras que te magoam, que mostram uma face que é difícil de encarar. E tem muitos de nós que conseguem superar isso, porque entende que a palavra de Cristo que fala que nós seríamos rejeitados, por amor a Deus nós seríamos perseguidos, nós seríamos confrontados e muitos entendem que isso pode acontecer, então conseguem superar. Mas tem muitos de nós que somos líderes que ainda não conseguimos superar as dificuldades de relacionamento com as nossas ovelhas. E o inimigo consegue encontrar uma maneira de desfocar os nossos olhos, tirar os nossos olhos do verdadeiro caminho, que é Jesus, e colocar estes focos em nós. Eu quero hoje falar com você sobre isso. O quanto você tem sido ferido, porque a ferida emocional, muitas vezes ela dói mais do que a ferida física. Existem pesquisas que dizem que a parte do seu cérebro que foi ativada no momento que você sofreu uma dor muito grande, um atropelamento, uma situação adversa muito forte, quando você se lembra daquela situação, ela é ativada novamente e você sente a mesma reação. Ou quando você vive uma circunstância semelhante, ela é reavivada na sua mente
e você se sente constrangido, abatido, ferido, decepcionado. Da mesma maneira como a primeira vez que aconteceu. Seja uma ferida física ou emocional, ela vai produzir algo que vai muitas vezes tirar a sua meta, transformar a sua meta de algo significativo para algo de autopreservação. Então, observa comigo. Quantas vezes você tem deixado de estar protegido com o escudo da fé por causa de situações emocionais? Sabe, hoje é muito sério. A Bíblia fala de dardos inflamados do maligno, e estes dardos muitas vezes estão carregados de veneno e têm entrado na nossa corrente sanguínea emocional, se eu posso chamar assim, e tem afetado os nossos valores. Mas se a Bíblia fala que nós estamos revestidos com a armadura de Deus, então como é que nós somos atingidos por esses dardos? Você lembra daqueles filmes antigos, onde os índios sopravam pequenos espinhos com veneno e aqueles espinhos atingiam áreas onde havia uma corrente sanguínea e aquele veneno se espalhava rapidamente e matava aquela pessoa que tinha sido atingida? Às vezes o inimigo toma a mesma ação. Ele sopra os seus dardos inflamados, e inflamados por conta de uma quantidade de veneno que vem dele. Aquilo que envenenou os anjos lá na eternidade, lá atrás, ainda está ativo no inimigo. E ele tenta nos seduzir, inflamar uns contra os outros através desse veneno, destruindo as nossas verdades espirituais, colocando a nós contra a própria palavra. E esses dias eu estava orando e perguntando ao Senhor, por que nós temos sido tão atingidos nestes últimos tempos com os dardos inflamados? Por quê? E o que veio ao meu espírito foi o seguinte: nós nos revestimos com a armadura de Deus, certo? Segundo Efésios 6:10. Nós declaramos que a nossa mente está coberta com a mente de Cristo, com o capacete da salvação, com a segurança de quem somos em Cristo. Nós declaramos que estamos justificados e o escudo, a couraça da justiça está guardando o nosso coração, a fonte das emoções, está guardando as nossas decisões. Por quê? Porque a justiça que nos justifica é aquela que vem pela fé no Filho de Deus. E também nós declaramos que o cinturão da verdade está sobre nós, então a verdade de Deus é a nossa verdade. Só que quando você se sente ferido no seu emocional, aonde deveria estar o cinturão da verdade, que é na base dos seus rins, porque a Bíblia diz que o Senhor sonda a mente e o coração. Então, ele esquadrinha também os rins, que são um outro ponto onde Deus demarca o nosso emocional. E o inimigo nos atinge no nosso emocional. Quando? Quando alguém fala mal de nós, quando alguém desacredita aquilo que nós estamos fazendo, quando alguém duvida ou então começa a jogar coisas contra a tua vida, palavras, jogando uns contra os outros e jogando aqueles que deveriam andar com você, jogando veneno no coração deles a teu respeito. Quando você se sente descaracterizado, desonrado, inferiorizado, menosprezado, sabe? Você muitas vezes abandona a verdade de Deus, retira esse cinturão da verdade
e entra na tua própria verdade. Você arranca a couraça da justiça de Deus. Você não acredita mais que Deus é quem te justifica e você entra na justiça própria. E ao invés de você pegar o escudo da fé, a essas alturas do campeonato, o escudo já está largado no chão e você está tentando se defender contra aquilo que emocionalmente foi uma arma forjada contra você. Você está me entendendo? Ouça a voz do Espírito Santo. Sabe? A Bíblia disse que nós sofreríamos todo tipo de situações e que nós seríamos bem-aventurados quando, por causa do amor de Jesus, nós fôssemos julgados, nós estivéssemos vivendo uma situação de desvalorização, falando todo mal contra nós. O Senhor diz, se alegra. Por quê? Porque é grande o seu galardão. Reveste, pega de volta essa couraça da justiça, perdoa essa pessoa que fez isso, que difamou você. Esta pessoa que não sabe do que está falando, ela precisa do amor de Deus. Então, perdoa, abençoa, não fique preso nessa circunstância, saia de todo tipo de situação que esteja arrancando de você aquilo que te cobre, que te protege, que são as roupas espirituais da justiça, da couraça da justiça de Deus, que guardam o meu coração. Coloque novamente sobre você o cinturão da verdade, a palavra de Deus é a tua verdade. Entenda que é Deus quem te justifica. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Então entra nessa verdade, profetiza essa verdade, coloca a couraça da justiça de Deus, pega o escudo da fé e declara em nome de Jesus tudo aquilo que foi lançado contra mim não vai vir, não vai me atingir. Toda arma forjada contra mim não prosperará. Recebe essa palavra, ajusta o capacete e segue nessa guerra usando a palavra de Deus a seu favor. E você vai ver, você vai atingir os objetivos de Deus e vai crescer na fé, no conhecimento, na graça, vai viver tudo que Deus tem de bom. Que Deus te abençoe.